Oi, pessoal! Essa então é a parte 3 da aula de fluidização, em que a gente vai falar sobre os leitos fluidizados mesmo, propriamente ditos. A gente já viu nos regimes de fluidização que a gente tem o nosso sistema entrando em fluidização conforme a gente aumenta a velocidade do nosso gás ou do nosso líquido que estiver passando dentro do nosso sistema. Então, quando a gente tiver com o sistema fluidizado, quer dizer que nosso sistema já tem força, o líquido tem uma velocidade que tem força suficiente para poder separar essas minhas partículas, fazer com que elas fiquem dispersas dentro da minha coluna. Então, elas não estão mais paradas como a gente tinha no nosso leito fixo no início. Para a gente ver como que essa fluidização está acontecendo, vai depender muito de como que é a minha partícula, de qualquer característica da minha partícula. Então, vocês podem imaginar que é muito mais fácil conduzir com fluido um isopor, partículas de isopor, do que partículas de areia. Então, obviamente, a gente já sabe aí que a densidade é um fator importante. Uma das classificações que a gente tem para avaliar isso é a classificação de Guedar. Nessa classificação, a gente vai ter aí a relação entre o fluido e a partícula. Então, a gente tem aqui a densidade da partícula e a densidade do nosso fluido. Então, a subtração entre elas, a relação entre elas. E uma característica física da partícula. Nesse caso aqui, para essa classificação, é o diâmetro da partícula. E está aqui em micra. Então, dependendo do tamanho da partícula que eu tenho, da relação entre ela e o fluido que eu estiver trabalhando, a gente vai ter um tipo de fluidização, um tipo de partícula aqui dentro. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui com uma partícula de 50 micra, com uma relação de 1, então a gente vai cair aqui dentro dessa faixa da faixa A. Então, se cair, por exemplo, nessa faixa aqui, faixa B. Nesse lado aqui, faixa D. Então, vamos olhar cada uma delas com um pouquinho mais de detalhe. As partículas do grupo A, que seriam nessa região aqui, ó, elas vão ser fluidizadas com uma expansão mais homogênea. Então, essas aqui são partículas bastante comuns. Um exemplo delas são partículas de FCC. Então, são partículas que as de FCC são bem fininhas, são bem pequenas. Então, são partículas aí com menos de 100 micras, nesse caso aqui. Então, elas têm uma fluidização homogênea, então é uma fluidização legal, quando a gente atinge a nossa velocidade mínima de fluidização. E as partículas já do grupo B, a gente só tem uma fluidização que a gente chama de borbulhante, ou seja, a gente forma caminhos dentro do nosso sistema e esse sistema tem uma agitação diferente. Então, um exemplo disso seria a areia, que são partículas mais pesadas e a gente já tem elas com tamanho também um pouco maior, na grande maioria. As partículas do grupo C, elas não vão fluidizar. Então, por quê? São partículas muito finas, então a gente está vendo aqui que o diâmetro é muito pequeno, e elas vão ter canais preferenciais, então elas vão formar aqueles tipos de escoamento tipo slug, que seria com, tipo, as bolhas vão se juntando e vão formando tipo pistões. E aí a tendência é que essas partículas aqui, elas compactem, elas fiquem grudadas, então é mais difícil de estar fluidizando esse sistema aqui. Já numa fluidização do grupo D, a gente tem uma fluidização do tipo jorro. Então, a fluidização do tipo jorro, a gente tem partículas maiores, partículas grandes, tanto que o exemplo aqui ó, seriam arroz, milho, feijão. Então, são partículas grandes e elas vão estar sendo empurradas de forma mais brusca, um escoamento mais turbulento aqui. Então, não é uma coisa tão homogênea quanto as partículas do tipo A. Então, para comparar os nossos leitos fluidizados com leito fixo, a ideia agora é que para um leito, como ele já está expandindo, o ar está passando uma velocidade um pouco maior, as partículas elas são afastadas umas das outras, então elas começam a ganhar uma distância entre elas. Já no leito fixo não, elas estão todas compactadas, paradas, imóveis. E aqui elas têm um certo movimento, como quando começa a ter espaço entre as partículas, elas começam a se agitar e a se mexer nesses espaços que vão se formando. Os modelos matemáticos, ou seja, as equações que a gente vai estar aplicando para esse sistema, agora elas têm que ser para as fases fluidas e para a fase particulada, porque os dois estão em movimento.
Então, as duas têm movimentação, têm velocidade. Inicialmente, o que a gente tem que fazer é identificar qual que é o regime de fluidização, o tipo de fluidização que a gente está trabalhando e as características da partícula. Então, qual é o diâmetro, densidade, quais são as propriedades dessa partícula que vão estar restringindo esse meu meio, esse meu sistema. Nas considerações para a minha modelagem matemática, existem duas situações que são mais comuns. Então, são trabalhar com líquido ou gás, ou fluido que eu estiver trabalhando. Ele está próximo à condição de mínima fluidização, que a gente já vai definir. E as partículas, elas normalmente são do tipo A ou às vezes do tipo B. Então, é difícil a gente estar trabalhando com partículas do tipo C ou do tipo D. Algumas considerações são iguais aos nossos leitos fixos. Então, a gente está trabalhando com fluidos newtonianos e escoamento incompressível. A gente está trabalhando com regime permanente. O nosso meio poroso é isotrópico, ou seja, a porosidade é a mesma no meio de todo o meu leito. Mesmo que as minhas partículas agora elas estejam mais separadas e tenha mais distância entre elas, essa distância a gente considera que seja a mesma para qualquer partícula quando comparada com qualquer outra dentro do meu escoamento. Então, a distância entre uma partícula e a mais próxima dela é sempre a mesma para ter a mesma porosidade em qualquer ponto do meu leito. O nosso escoamento ele é uniforme estabelecido e tem um campo de velocidade uniforme também. Então, a partícula também tem uma velocidade que não vai estar variando conforme a gente muda mais próximo da parede, mais longe da parede. E o nosso escoamento é majoritariamente unidimensional. Por mais que as partículas elas se choquem, elas andem para os lados, elas vão tender a subir ou ficar paradas se estiver exatamente na velocidade terminal com relação ao nosso sistema. E aí, com essas considerações, a gente tem aí a nossa primeira equação, que é a mesma que a gente tinha visto já para o leito fixo. Então, a gente tem aqui a força resistiva. E agora, a gente vai indicar essa força resistiva como a relação entre a porosidade aqui do nosso leito e as densidades entre fluido e partícula. Então, essa força resistiva vai depender da diferença de densidade entre o nosso sólido e o nosso fluido. Lembrando que sempre que tiver S ou D é sólido ou P de partícula. E quando a gente estiver sozinho ou com F embaixo, seria o nosso fluido. Então, no início, quando a gente está atingindo o nosso regime de fluidização, a gente tem que a nossa força resistiva aqui, ela é a força resistiva de mínima fluidização. Então, todas as vezes que aparecer uma equação que tenha um MF embaixo, a gente vai estar com uma condição de mínima fluidização, ou seja, o primeiro ponto em que a gente ocorre a fluidização do meu sistema. Então, aqui seria a força resistiva de mínima fluidização e a porosidade de mínima fluidização. As propriedades não vão mudar, nem a gravidade, mas os nossos sistemas que mudam, variam conforme o nosso fluido está passando, a gente vai estar chamando exatamente elas como o ponto de mínima fluidização. Aí o que me interessa dentro do esquema experimental é conseguir medir a diferença de pressão. Então, eu tenho que saber a diferença de pressão do meu sistema, eu posso mensurar ela de uma forma consideravelmente fácil. Então, nesse caso aqui, essa é a equação de Ergun, que é a mesma que a gente viu ali no leito fixo. Ela vem da mesma dedução também, só que agora a gente está considerando as condições de mínima fluidização. Então, a diferença de pressão na condição de mínima fluidização, a altura de mínima fluidização, tudo está relacionado com o nosso sistema na condição de mínima fluidização. Então, aqui está a nossa velocidade superficial. Então, o Q aqui para mim é a velocidade superficial. É aquela que eu tenho variando no meu sistema, ou seja, a velocidade do gás ou do líquido que está entrando no meu sistema. Então, é ela que varia. Então, se eu conhecer essa velocidade, eu consigo calcular a diferença de pressão. Ou o contrário, se eu conhecer a diferença de pressão, também consigo calcular a minha velocidade superficial. Uma das formas de estar relacionando a pressão com o sistema que a gente tem, sem precisar medir ela, é conhecendo a massa de partículas que vão estar no meu sistema. Então, se eu tiver conhecimento da massa de partículas e da área da minha coluna,
eu vou conseguir calcular aqui o meu ΔPMF. Então, se eu conhecer essa massa e esse sistema, eu consigo calcular aquela primeira parte que eu tinha aqui da minha equação de Ergun. E aí, agora, eu tenho a minha equação de Ergun completa aqui para a mínima fluidização ainda, mas em termos de massa, não mais em termos de pressão. Então, fica mais fácil de medir ainda o nosso sistema. Outra coisa que a gente também pode estar fazendo é relacionar a força resistiva, que é a força M, com a queda de pressão e as nossas constantes que a gente viu antes. Então, esse lado de cá, ó, seria a relação entre a força resistiva e a nossa diferença de pressão que a gente tinha no nosso sistema. O lado de cá à esquerda seria a minha equação de Ergun. Então, eu posso relacionar isso, e essa equação ela é bastante útil. Para quem não lembra que essa aqui é a equação 2, tá? No comecinho ali. E essa equação aqui, ela se torna útil porque a gente pode estar adimensionalizando ela. Então, a gente pode estar relacionando ela com números adimensionais. Para uma fluidização homogênea, então, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com aquelas partículas do tipo A, de Guedar, a gente pode estar relacionando essa minha equação com dois números adimensionais. Então, o número de Reynolds, então Reynolds aqui no caso da partícula, na condição de mínima fluidização, a gente vai ter ela aqui, a característica do Reynolds aqui. Lembrando que isso aqui é a velocidade superficial de mínima fluidização. E o número de Arquimedes. Então, eu consigo relacionar esses dois números com constantes na frente dele aqui. Então, eu tenho aqui o número de Arquimedes, ele vai ser igual a essa relação aqui do meu número de Reynolds e as constantes K1 e K2. K1 e K2, por sua vez, elas vêm da equação de Ergun. Então, se vocês simplesmente remanejarem Ergun, a gente consegue chegar aqui na equação de K1, então qualquer relação dela, e a equação de K2. Então, é só uma maneira de reescrever a equação de Ergun para uma fluidização homogênea em um meio que você vai estar avaliando ela como números adimensionais, que é uma coisa boa porque a gente está saindo um pouco da dependência de todos os parâmetros que a gente tem e está generalizando de uma forma ou de outra. Para determinar K1 e K2, a gente tem aqui alguns dados de literatura, então que pode estar fornecendo o valor de K1 e de K2 ou a relação entre eles. Então tem alguns trabalhos aqui que mostram quais são os valores de K1 e K2. Então ele dá alguns materiais, ele dá algumas condições e tem alguns valores que a gente pode estar encontrando geralmente aí na mesma faixa. Ainda para uma fluidização homogênea, aqui tem um gráfico que é característico que é tirado em um laboratório. Então, o que a gente tem aqui? No eixo X, a gente tem a velocidade superficial do meu fluido. No eixo Y tem a diferença de pressão. Então, se eu for para o laboratório, eu consigo colocar uma medição de pressão antes e depois no meu escoamento e vou ter a diferença de pressão entre a entrada e saída. E aí, conforme eu vou aumentando a velocidade do gás, eu vou tendo um comportamento diferente aqui. Eu vou tendo um aumento ou não da minha diferença de pressão entre a entrada e a saída da coluna. Então, aqui destacando alguns pontos dessa minha curva, tem algumas coisas que a gente pode estar analisando. Por exemplo, nessa primeira região aqui, ó, a gente tem um aumento na diferença de pressão conforme eu vou aumentando a minha velocidade, praticamente de forma linear. Então, aumentou um pouquinho a minha densidade, a minha velocidade, ele vai responder aumentando a minha diferença de pressão. Isso vai acontecendo até a gente chegar aqui nesse ponto A. No ponto A, o leito ele ainda é fixo, mas a gente consegue atingir aqui a perda de carga suficiente para equilibrar o peso das partículas. Então, a gente já está na perda de carga que a gente vai ter de fluidização. Entre A e B, a gente tem uma região instável. Essa região instável, ela vai ter um aumento na porosidade e vai ter uma pequena expansão. Já o ponto B, ele representa o ponto de fluidização. Então, as partículas ainda estão bem próximas umas às outras, mas já estão fluidizadas.
Já de B até F, aqui, ó, nessa descidinha aqui, ó, que a gente tem, a gente vai ter uma ligeira queda da perda de diferença de pressão. Então, isso acontece até atingir o valor constante. Então, vocês precisam pensar que aqui as partículas estão se expandindo. Nesse caso aqui, elas começam a fluidizar. Então, elas começam, como eu vou dizer, se ajeitar, se dispor dentro do sistema, e aí elas se estabilizam. Quando elas se estabilizam, elas atingem esse ponto F aqui. E a partir desse momento, a gente tem aqui um movimento desordenado das partículas, elas não têm mais uma tendência a escoar, então elas vão ficar desordenadas e elas vão ter um sistema bastante turbulento, mas aqui ó, a pressão é sempre a mesma, a diferença de pressão é sempre a mesma. Por mais que eu aumente a minha velocidade superficial ou coloque mais gás, o meu leito aqui está fluidizado, então não vai ter alteração na diferença de pressão exatamente nesses pontos aqui. Então, nessa linha aqui, a gente não tem mais esse aumento. Nesse ponto aqui, a gente está atingindo a mínima fluidização. Então, aqui a gente já tem a porosidade de mínima fluidização e a velocidade de mínima fluidização. Então, exatamente nesse ponto B aqui. A partir do ponto E, quando a nossa diferença de pressão começa a subir de novo, isso indica que está tendo transporte dos meus sólidos. Então, a partir daqui, eu não tenho mais um leito fluidizado. Então, a partir daqui, eu estou tendo um sistema que está carregando partículas. Então, as partículas estão saindo do meu sistema. Esse comportamento que a gente analisou até agora, ele é válido para as fluidizações com características homogêneas. Quando a gente entra em uma fluidização que já não é mais homogênea, a gente já tem um sistema em que as partículas elas vão estar desordenadas de uma maneira mais irregular dentro da nossa coluna. Aqui a gente tem 3 ilustrações, essas ilustrações foram feitas por simulação computacional, tem a referência aqui, mas foi tirada do livro do Cremasco. Então, aqui no grupo A, a gente tem aquelas partículas que tendem a se comportar de uma maneira melhor, então mais homogênea dentro do nosso sistema. Aqui dá para ver que a gente tem uma boa dispersão de bolhas aqui dentro, então ela já tem um bom comportamento. Se a gente comparar, por exemplo, com as partículas do grupo B, aqui a gente percebe que o volume escuro é quase o mesmo que a gente teria aqui, mas a quantidade de partículas. Só que a dispersão é muito grande, ele vai subir até quase o dobro de altura de coluna, e a gente vai ter regiões com bolha muito grandes. Então, são regiões que estão preenchidas por fluido, não pela partícula. E aqui no grupo C, a gente vê um empacotamento bem grande, que é característica desse tipo de partícula. Então, a gente vê que as bolhas formadas elas estão com mais dificuldade, mas estão aqui e estão bem dispersas. Existem zonas aqui, ó, por exemplo, em que não tem partícula e não tem bolha nenhuma, é só partícula dentro do nosso sistema. E aqui também da mesma referência tem um exemplo de coalescência de bolhas, ou seja, da junção de bolhas. Quando as nossas bolhas, elas vêm menores, elas adentram um sistema menores, e em muito pouco tempo elas se tornam uma bolha, por exemplo, bem grande. Então, vocês podem ver que aqui o tempo de computacional é 0,04 segundos, de 0,04 segundos a gente tem aqui 4 bolhas que se formam praticamente uma bolha grandona. Então, isso é uma característica heterogênea, é uma característica de fluidização heterogênea. Então, as considerações que a gente tem que fazer quando a gente está trabalhando com a fluidização heterogênea, para qualquer tipo de regime que a gente tiver aí, algumas se assemelham ainda à fluidização homogênea e algumas são um pouquinho diferentes. A primeira delas seria considerar ainda o nosso fluido newtoniano incompressível, só que agora a gente não está mais num regime permanente, a gente está trabalhando num regime transiente. Ou seja, há variação do meu sistema com o tempo. A gente acabou de ver ali na imagem anterior que as bolhas mudam conforme passa o tempo. Então, agora ele está considerando também o meio poroso não isotrópico, ou seja, há variação da porosidade do meio. Então, há concentração de partículas maior e menor, dependendo de onde a gente estiver no nosso sistema, que foi o que a gente viu. Regiões onde a gente tem bolhas muito grandes não vão ter partículas, então a concentração de partícula é menor. Por sua vez, a porosidade nesse ponto é muito maior, porque a gente tem um espaço de vazios muito maior.
O escoamento ele não é mais uniforme, então a gente não consegue mais considerar ele como sendo uniforme. A gente tem um campo de velocidade. Nesse caso aqui, as partículas elas podem estar ascendendo, mas elas vão estar movimentando para frente, para trás e para os lados com muito maior intensidade. Então elas também podem estar descendo. Então, dependendo da região, quando elas saem de uma região com concentração grande de partícula e entram numa região onde tem muito fluido, concentração maior de fluido, a velocidade vai estar mudando bruscamente dentro do nosso sistema. Então, não dá mais para considerar o escoamento como sendo uniforme. A pressão na fase particulada e a tensão que tem devido a essa fase particulada, elas não são constantes. Como a gente não tem concentração constante, a gente não tem como ter essas duas variáveis, nem a pressão, nem a tensão que essa fase vai estar colocando no sistema como sendo uniformes, não são constantes. E o nosso escoamento ele tem que ser pelo menos bidimensional, porque eu falei para vocês, as partículas, em vez de estarem só subindo, elas vão estar subindo e indo para os lados, por exemplo. Então, você pode estar subindo e indo para um outro lado, ou indo para frente e para trás dentro da nossa coluna. Então, no mínimo, a gente tem que estar considerando o escoamento bidimensional, ou talvez até tridimensional. Então, como a gente tem considerações bem diferentes, a gente vai ter equações diferentes dentro de um sistema heterogêneo. A gente já sabe que a modelagem ela depende muito das considerações que a gente toma. Nesse caso aqui, para força resistiva só, considerando apenas aqui uma diferença entre porosidade menor do que 0,8 ou maior do que 0,8, 80%, a gente vai ter a força resistiva aqui, ó, em termos da equação de Ergun ainda, mas agora com campos de velocidade. Então, essa força aqui, ó, ela está em negrito, para quem não está conseguindo ver, é negrito aqui, 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 porque a gente está trabalhando com vetores. Então, é um campo de velocidade isso aqui, que vai ter mais de uma direção, a gente não está trabalhando mais com escoamento unidimensional. Mesma coisa vale aqui para esse U, que seria a velocidade superficial, mas agora ela também é um campo de velocidade, ela não está mais trabalhando só para uma direção. A gente não está mais trabalhando com escoamento unidimensional. Nenhuma dessas equações, dessas variáveis aqui que estão em negrito, elas são, tem uma direção só, elas são vetores. Nesse caso aqui de baixo, a gente tem o nosso beta, que seria uma relação entre o coeficiente de arraste e o campo de velocidade em módulo, vezes o campo de velocidade do nosso sistema se a nossa porosidade for acima de 0,8. Então, para qualquer um dos dois casos agora, já tem um sistema muito mais complicado de estar resolvendo, principalmente analiticamente. Porque a gente não está mais trabalhando com um ponto ou outro, a gente está trabalhando com campos agora, a gente está com escoamento 3D. Ali na equação 14 apareceu para a gente o CD, que é o coeficiente de arraste, mas o coeficiente de arraste a gente sabe como calcular, a gente tem a equação para ele aqui. Lembrando que a gente tem K1 e K2, isso aqui vem da aula passada, então essas equações aqui vocês já viram, e vem exatamente da aula passada que a gente viu sobre o coeficiente de arraste. Então, os modelos de fluidização heterogênea, eles precisam ainda modelar a tensão na fase particulada, que eu falei para vocês, que quando a gente coloca a partícula nesse tipo de sistema, ela causa uma tensão que vai ser considerável, não dá para desconsiderar ela. Tem alguns modelos que a gente pode estar olhando, então se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui a referência do livro, que também não entra no caso da gente se estender aqui. Mas é importante ressaltar que esses modelos, eles precisam de soluções complexas, então eles são modelos muito mais completos. Normalmente a gente utiliza CFD, ou Fluidodinâmica Computacional, que é uma ferramenta matemática, mas utilizando computadores para poder simular esse sistema ou resolver essas equações por meio de aproximações numéricas. Então a gente consegue chegar nas respostas uma vez que a gente consegue usar programas, softwares que vão estar trabalhando em cima disso. Analiticamente já é muito mais complicado, então não é mais viável a gente estar trabalhando com esse tipo de escoamento dentro da sala de aula. Então aqui a gente tem um exercício falando sobre um reator que tem uma interação entre gás e partículas. Então foi feito um experimento com esse material. Foi retirado para várias vazões,
foi medida a diferença de pressão e a altura do nosso leito. Então, foi isso que foi para o laboratório, foi aumentando a vazão, no caso aqui diminuindo, né? Então, daqui para lá foi aumentando a vazão e foi vendo qual que seria a diferença de pressão que vai estar resultando. E aqui seria a altura do nosso leito, quanto que ele expandiu. Tem dado algumas características para a gente aqui, então tem o diâmetro do nosso leito, tem as propriedades da areia, que é utilizada, a esfericidade, o diâmetro, a densidade, considerando que o material é inerte, obviamente. Tem a massa de areia, aqui para o nosso sistema, e tem as propriedades do ar, que seria o nosso fluido. Então, tem aqui a densidade e a viscosidade do ar. Então, os dados obtidos foram esse aqui, e ele está pedindo algumas coisas nesse nosso exercício. Aqui está o enunciado, então eu sugiro que vocês parem ou vejam cada um dos itens e vão tentando resolver. Na sequência eu vou colocar algumas dicas para vocês. Eu acho que o mais difícil que a gente não viu ainda, difícil não, mas o menos comum que a gente não viu ainda seria a letra B, que seria a utilização que a gente vai precisar ou de um software gráfico ou fazer o gráfico manual mesmo, que é possível, para a gente determinar qual é o ponto de mínima fluidização. Os demais consistem em utilizar as equações que a gente viu aí na aula para poder resolver o exercício. Então, aqui algumas dicas para a gente resolver o nosso sistema. Para a letra A é simplesmente colocar no gráfico, então lá no comecinho da aula tem o gráfico para vocês verem a classificação e ver o tipo de partícula que a gente tem. E na letra B, ele está pedindo a curva. Então, aqui a gente tem a curva, como é que seria? A gente tem aqui no eixo Y menos JP, e aqui no eixo X a gente tem a velocidade. Então, a gente vai fazer esse gráfico e vai achar o ponto de mínima fluidização. Então, esses pontinhos verdes aqui e vermelhos são aqueles que estão na tabela, então são os que foram fornecidos para a gente para a tabela. Para facilitar, essas outras linhas foram traçadas. Então, o que acontece nessas linhas? No momento em que eu estou trabalhando aqui com o meu leito que está subindo a minha pressão, ou seja, estou no leito fixo, eu tracei uma linha reta. Então, essa linha aqui para me ajudar. A partir do momento que estabilizou, a gente tem uma outra linha reta com uma pressão aqui que vai ser sempre a mesma. Então, a gente vai ter essa outra linha. O momento onde essas duas linhas se cruzam seria o ponto de mínima fluidização. Vocês podem perceber que aqui no experimental ele não pega aquela subida e descida da curvinha que a gente viu lá na curva característica. Nesse caso aqui ele sobe e estabiliza direto. Então, esse ponto aqui, ó, é o ponto de mínima fluidização. Então, a gente sabe aqui, ó, vindo para cá, qual que é o ΔP de mínima fluidização. Vindo aqui para baixo, a gente sabe qual que é a velocidade de mínima fluidização. E aí, da tabela que foi fornecida os dados, a gente consegue achar também quem é o H de mínima fluidização do nosso sistema. Então, HMF. Se vocês não tiverem como acessar o Excel, quiser fazer na mão mesmo, isso não é um problema, porque são só pontos que foram dados para vocês. Então, vocês pegam a velocidade e joga a pressão, faz o gráfico e consegue tirar ele sem problema. Aí, para resolver a letra C, vocês têm uma equação, que já está entregue para vocês aí, mas está na aula. Na letra D, a gente tem que igualar a nossa força resistiva à diferença de pressão sobre a altura de mínima fluidização. Então, tem a equação que a gente pode estar encontrando, e a gente vai isolar a porosidade de mínima fluidização do leito. E vai encontrar a porosidade de mínima fluidização. E para calcular a nossa velocidade de superficial de mínima fluidização, que a gente vai utilizar a equação de Ergun, que eu falei para vocês que chegava num polinômio de segundo grau. O que significa isso? Vocês vão chegar num valor vezes QMF ao quadrado, mais outro valor vezes QMF, mais outro valor. Não se assustem se esses valores forem bem grandes, principalmente se vocês trabalharem no SI. Então, vão ser valores esquisitos, mas a ideia é trabalhar com Bhaskara para resolver. E aí vocês vão utilizar a raiz positiva, porque as partículas estão subindo e não estão descendo. Então, a raiz que a gente vai estar procurando é positiva de acordo com o nosso eixo. Então, qualquer dúvida aí vocês me procuram, mas é só seguir o passo a passo, eu acho que dá para fazer sem problemas o exercício.
Aqui então tem as referências para vocês darem uma olhada, sendo que a referência base é o livro do Cremasco, então a maioria da parte da aula está lá. E para a aula de hoje é isso, então tentem fazer os exercícios e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até mais!